Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Que prazer tê-lo aqui conosco para mais uma aula a ser ministrada desse trimestre que tem sido abençoador para nossas vidas. Estamos chegando na reta final do trimestre. Hoje, lição de número 11, o livro de Provérbios, a parte 3. Vamos estudar aí o provérbio 22, 17 até o 31, 31. Uma parte muito importante acerca dos provérbios que com certeza trará muitos ensinamentos para nossas vidas. E hoje nós temos um convidado especial, um professor que já participou algumas vezes conosco e temos um prazer de recebê-lo aqui novamente, o professor Alex Rodrigues. Você agora vai ficar com a aula do professor Alex e espero que você possa usufruir de todo o conteúdo que será ministrado. Que Deus abençoe sua vida e uma ótima aula! A paz de Cristo, meus irmãos, dando prosseguimento, chegamos então na lição de número 11, cujo título, Provérbios, parte 3. Muito bem, como já estudado anteriormente, sabemos que provérbios fazem parte na classificação literal dos livros poéticos como um livro sapiencial. Nós temos na classificação livros sapienciais e livros ínicos. O Provérbios, ele é o livro sapiencial. E uma outra observação, que ele foi muito comum na educação antes da escrita. Se usava a educação de jovens, principalmente nas grandes civilizações antigas, usando através dos provérbios para a melhora do seu ensino-aprendizagem. E começamos o estudo desse livro, já foi falado que é do 22 ao 17 e depois do 31 ao 31. Então vamos fazer uma breve análise, um breve estudo sobre a parte 3 dos livros de Provérbios. Ok, vamos estudar sobre riqueza e pobreza, cujo tópico 1 o autor foi muito feliz em selecionar para nós extrair este breve estudo. Riqueza e pobreza. Vamos falar primeiro da riqueza, porque o escritor de Provérbios ele faz uma analogia da riqueza com arrogância. Bem, uma primeira leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena toda a riqueza adquirida por meios injustos. Mas também Deus vai rejeitar a pobreza porque ela é gerada pela preguiça. Então existe pobreza também gerada por preguiça. Quem nunca ouviu falar, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Significa que devemos observar o trabalho das formigas, o trabalho preventivo, o trabalho dobrado, para que cuide da sua prole. Então, Deus condena no início ali de Provérbios a riqueza adquirida por meios ilícitos e também a pobreza que foi gerada pela preguiça do ser humano. Por isso, a riqueza pode ser fruto da justiça. Não teria nada a ver e nenhum problema. E a pobreza, às vezes, também é resultado de ócio, indolência, etc. Mas também pode acontecer nos dias atuais como problema social, crises econômicas e etc. Não é esse tipo de pobreza em que Deus se refere. Ele aqui no provérbio se refere como a riqueza pelos meios ilícitos e a pobreza pela preguiça. Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, e nem tampouco estigmatizado por ser rico. Ora, temos que ter um cuidado sobre esse assunto. Salomão mesmo sabe que muitos bens dos ricos podem levar à prepotência e arrogância. Este é o perigo da riqueza. Este é o perigo de se adquirir a riqueza. Ora, não precisa nem dizer riqueza, um simples bem de consumo. Contando uma breve história para vocês, estava eu com minha mãe no interior de São Paulo, cidade de São José dos Campos. Visitamos a Igreja Batista PIB de São José dos Campos. Pastor Carlito Paz na época. Olha que interessante, meus irmãos, o testemunho do pastor. Ele procurando pelo irmão que sumiu da igreja, perguntando quem conhecia o irmão que poderia fazer uma visita, pois esse irmão era muito querido, tinha muitos filhos e estava sumido da igreja há 2 meses sem dar notícias. Sabia que esse irmão morava no interior, numa roça. Bem, os irmãos se juntaram a uma equipe de evangelismo e foram atrás do endereço dado anteriormente no cadastro da igreja para os irmãos. Chegando lá, encontraram o irmão que estava sumido.
Primeira pergunta é, irmão, como você está? Ele falou, estou tudo bem. Por que você sumiu da igreja? Nós estamos sentindo sua falta. Observe a resposta do varão. Olha, gente, sempre fui pobre, sempre vivi na pobreza, nunca tive nada, pegava uma carona, um ônibus e ainda andava um pedaço a pé para ir para a igreja, eu e meus 7 filhos. Então nunca saí para lugar nenhum minha vida toda. Só que Deus me abençoou, consegui comprar um carrinho. Com esse carrinho, agora nós estamos todo fim de semana, domingo, estamos só visitando praia, interior, outras cidades, estamos conhecendo o mundo e aproveitando. Aí eu fiquei pensando, rapaz, Deus sabe o coração do homem mesmo. Se um simples ato desse, um carrinho que ele ganhou de segunda mão, ele sumiu da igreja, imagine um camarada desse ficar rico de um dia para o outro, ganhar na loteria, ganhar uma bênção, uma herança de um valor alto, com certeza o dinheiro dominaria o seu coração. Então é neste contexto que o escritor de Provérbios vem nos alertar para o perigo da riqueza, porque ela pode gerar algumas outras consequências negativas para a trajetória do crente aqui na face da terra. E a principal delas, a mais perigosa, prepotência, que é a arrogância. Ainda falando de pobreza, a pobreza nós podemos relacioná-la com a humildade. Devemos considerar também que é um tipo de pobreza resultado do contexto histórico, acabei de falar. Se você ler Provérbios 28:6, você vai entender isso. É evidente que o sábio demonstra preferência pelo pobre. Os sábios sempre vão dizer que é melhor ser pobre, mas ele quer dizer num outro contexto. É uma pobreza aquela que não busca a arrogância, que a pessoa não consegue um bem e começa a pisar no outro. Podemos ter alguns exemplos. Se a pessoa não tem a liberalidade, desde quando ela é pobre, o dia que ela receber alguma bênção aqui vai ser mais difícil ela contribuir na igreja. Se você não consegue dar o seu dízimo de um salário mínimo, imagine de um dia para o outro você começar a ganhar 50 mil reais. Você vai dar 5 mil reais de dízimo? Dificilmente, porque o seu coração vai estar contaminado. É evidente, o pobre é identificado com o sábio, pois ele sabe que os valores divinos são melhores que as riquezas. Isso que é importante. Por isso que você tem que ter a alma, o espírito dessa pobreza bíblica. Não é a pobreza da miséria, não. É a pobreza de entender que os valores divinos são muito melhores do que os valores cultivados aqui na face da terra. Vamos falar agora um pouquinho sobre a prudência em relação a más companhias. Bem, o autor da revista foi muito inteligente e perspicaz em colocar o poder das más companhias. Eu destaco 2 coisas para a gente poder falar agora. Primeiro, vamos falar da formação do caráter. Porque as más companhias, se você tiver um caráter já formado, dificilmente você vai se desviar do caminho do Senhor. Mas se você for uma pessoa imatura, ou ainda com a sua personalidade não formada ou mal formada, você fatalmente, com as más companhias, você desviará dos caminhos do Senhor. Temos alguns exemplos na Bíblia, quando fala de julgo desigual. Ora, eu já vi pessoas falando para mim assim, irmão Alex, eu estou com uma namorada aí, ou com um namorado que não é crente, mas eu tenho certeza que eu vou orar e ele vai vir para a igreja. Ora, meu querido, minha querida, dificilmente isso vai acontecer. Se ele não for crente e você não tiver com seu caráter formado, firmado na rocha que é o Senhor Jesus, fatalmente quem vai se desviar vai ser você, ao invés de você trazer o seu futuro cônjuge para servir ao Senhor. Então, temos que ter cuidado com a formação do nosso caráter, saber se ele já está formado, se ele já está maduro. E o que é o caráter? Caráter é um aspecto de cunho adquirido. Ele faz parte da nossa personalidade. Personalidade é a persona. Cada um tem a sua. Cada um nasce com a sua e não vai mudar. Agora, ela compõe de alguns elementos. Um desses elementos é o caráter. E ele é mutável, ele é moldado para melhor ou para pior, dependendo do meio em que você vive. Ou seja, dependendo das suas companhias. Então, o caráter, daí vem a palavra grega, cara. Cara vem de caráter, você tem que mostrar quem você é de verdade. Por isso que eu gostei muito e destaquei aqui que o autor colocou sobre o caráter, porque ele vai moldar o seu caráter através do seu comportamento. Você escolhe o seu comportamento, com quem você quer andar, o que você quer assistir, o que você quer estudar e a quem você quer servir. Além do caráter, eu vou destacar aqui também que o autor não fala só de companhias humanas. Ele fala também de companhias que andam com a gente dia e noite, como o nosso próprio telefone celular, nosso aparelho,
nosso grande companheiro do dia a dia, que pode ser usado para o bem ou para o mal. E até na televisão, que nós temos em casa, no momento do nosso descanso, de lazer, de entretenimento. Muitos jovens fazem as suas más companhias quando eles assistem a algum programa que não convém, algum programa ilícito, algum programa que não agrada ao Senhor. Aí você fala assim, mas eu só assisto coisa boa na Globo. Eu falei, me fale uma coisa, jornal piorou, é o pior de todos, fake news. Então se para você o melhor é jornal, e o jornal já é o maior fake news do mundo, imagina o resto da programação. Malhação, fala de ideologia de gênero, aborto, casamento homossexual e várias outras mazelas da sociedade que nós temos que combater através dos nossos princípios e valores. Então a companhia que o autor trouxe para nós não é só a companhia de uma outra pessoa, também é a companhia do que nós carregamos e o que nós assistimos e etc. Um outro tópico que nós vamos abordar, ainda da revista, é o poder das boas palavras. Boas palavras. Bem, quando a gente pega um pouquinho de Tiago, vai dar uma referência muito boa para completar aqui o livro de Provérbios, a partir do capítulo 22. Mais especificamente, capítulos 24 e 25, onde você aprende que o poder da sua língua, das suas palavras, da sua fala, o seu poder de comunicação. Tanto você pode colocar uma pessoa no céu, como você pode colocar uma pessoa no inferno, dependendo do que você falar. Olhe o peso da palavra. Por isso que a palavra do crente tem que ser uma palavra de bondade, uma palavra de sabedoria, uma palavra de bênção. Amém? Porque a importância da palavra é porque vai conduzir. Qual a importância da palavra de Provérbios? Que ela foi colocada ali para conduzir o leitor pelas vias da sabedoria. Ou seja, o bom uso das palavras não poderia ficar de fora. Por isso que não adianta eu ter provérbios bonitos, como você tem outros bonitos por aí. Provérbio árabe, provérbio chinês. Legal, são bonitos. Mas o que eu vou extrair espiritualmente que eu possa agregar valor na minha vida? Praticamente nada. Agora, quando você pega os provérbios, que são a palavra de Deus, que consta na Bíblia Sagrada, na antiga Bíblia Hebraica, na Tanakh, esses provérbios, a maioria de Salomão, aí você vai ser conduzido às vias de sabedoria. Por isso, é importante você recitá-los de dia e de noite. Lembrando, como eu falei no começo, as grandes civilizações, até chegar na civilização árabe, sempre ensinaram os seus povos através de provérbios. Por isso, a necessidade de nós, como cristãos autênticos, ensinarmos a nossa juventude com os provérbios, que são a palavra de Deus. Amém? Continuando, vamos falar agora da diferença do sábio para o tolo. Gostei muito também dessa abordagem do autor da revista, quando ele fala que o sábio é totalmente diferente do tolo. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre sábio e tolo. Paz, meus senhores, eu descobri que os dois têm inteligência. E muitas das vezes o tolo tem mais inteligência do que o sábio. Calma aí, Alex. Aí você está me assustando, está me confundindo. Eu vou explicar. O tolo pode ter até mais inteligência. O problema do tolo é que ele não usa a inteligência que Deus deu a ele. Quem aqui não tem um professor que você julga ser um grande conhecedor de grandes temas da sociedade, na área jurídica, na área legislativa, na área das ciências humanas, das engenharias, etc. Mas por que ele não está servindo a Deus? Porque não usa essa inteligência. Ou seja, ele não é sábio. Ao nosso modo de ver, não menosprezando a capacidade cognitiva dessa pessoa, mas ele é um tolo. É isso que o autor quis trazer para nós, a diferença do sábio e o tolo. Os dois têm inteligência, a não ser que tenham uma deficiência mental. Caso isso não ocorra, os dois têm inteligência. Então, sabedoria é você saber usar a inteligência que Deus te deu. Quando você sabe usar para resolução de conflitos, para se ajustar a novas situações ou posteriores, para servir ao Senhor de todo o seu coração, para seguir os mandamentos bíblicos, preceitos, leis, ordenanças bíblicas, você está sendo sábio. E essa sabedoria vai agregar valor na sua vida e vai ter a consequência positiva de salvar a sua casa. Amém? São opostos totalmente, sábio e o tolo. Se um sabe usar a inteligência e o outro não sabe, por isso que o autor chegou
a essa conclusão de serem totalmente opostos. Um grande sábio que fez uma análise de provérbios chamado Yates Hinson, eu gostei muito dessa frase, ele diz que cada provérbio é uma cápsula de sabedoria que resume verdades em frases simples e curtas. Ou seja, uma pequena frase curta e simples, que não precisa nem ter uma rima preciosa, não precisa nem ser um soneto com tercetos, quartetos, nada disso. Pequenas frases, que às vezes até foneticamente não parecem, né, ser tanta preciosidade, como pode tirar tanta coisa dali, mas é uma verdade. São cápsulas de sabedoria para a nossa vida cristã. Amém? E vamos fechar aqui a nossa aula falando sobre a sobre as qualidades da mulher virtuosa. Que a mulher virtuosa é uma mulher sábia. A mulher virtuosa é uma mulher que sabe usar a sua inteligência. Então a mulher sábia é totalmente oposta à mulher tola. A Bíblia não fala da mulher tola. Claro que não. Se ela fala das qualidades da sábia, significa que a tola é tudo aquilo que não está na qualidade da sábia. Então não precisa ser colocado na Bíblia as características da mulher tola, apenas da mulher sábia. Amém? A mulher sábia é tratada em Provérbios, versículo 10 do capítulo 31, como uma mulher virtuosa. E o que é uma virtude? A virtude, eu pesquisei do grego, vem de dunamis. Dunamis significa poder real. É um princípio de poder. É uma força de uma filha de Deus. É um exemplo de pensamento e comportamentos baseado em altíssimos padrões. Que padrões são esses, Alex? Vou citar alguns quando a gente faz estudos do capítulo 31. Castidade, moral, lealdade, fidelidade ao Senhor, pureza sexual e emocional. Mas castidade e pureza sexual não é a mesma coisa? Não. Castidade, ela manter sua virgindade pura. E a pureza sexual, ela não ter contato nenhum, gestos obscenos e etc. Contato físico com outro homem antes do casamento. E eu destaco aqui a principal qualidade da mulher virtuosa, que está lá no versículo 10, capítulo 31 de Provérbios, que ela tem ali o padrão emocional para poder receber as notícias, codificar e transmitir, passar para outros a sua experiência, ajudando outras mulheres que passam pela mesma situação. Não existe casamento perfeito, isso é óbvio e evidente. O que existe é um casamento feliz, principalmente pela parcela da experiência e da virtude de uma mulher sábia. Amém? Muito bem, vamos fechando então a nossa lição com o livro de Provérbios. Eu agradeço muito a oportunidade ao professor Edvanei Fernandes por estar fazendo parte deste projeto de sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Prezados amigos, muito bom ter você até aqui, até o final dessa aula, podendo extrair todo o conteúdo que o professor Alex Rodrigues ministrou para você, ensinamentos de coisas concretas para a prática da nossa vida. Que bom ter a sua presença, a sua audiência. Eu quero pedir para você que nos escuta até este momento que você possa compartilhar essa aula, porque quando você compartilha, você faz com que esse conteúdo chegue a uma outra pessoa, a um outro professor, a um outro aluno. Então pega o link, compartilha, curte aqui embaixo, também possa fazer o seu comentário, a sua reflexão acerca da lição, do que você aprendeu, o que você extraiu. Pode fazer também alguma menção acerca de uma dúvida, algo que você queira retirar ou sanar enquanto o conteúdo ministrado, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você fique conosco para as próximas lições, aguardando que Deus e o Espírito Santo venham nos conduzir ao processo de aprendizagem da Palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e pela tua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo CDcast.